Como vocês sabem, eu tive uma treta com Paulo Giraldelli, onde ele usou a evolução para defender o Estado grande, para ser contra a diminuição do Estado. Eu fiz um vídeo-resposta argumentando, um vídeo-resposta constituído 100% de argumentos, e aí ele chegou me xingando e usou como desculpa que o título do vídeo era ofensivo, sendo que o vídeo é um vídeo de argumentação. Aí eu fiz outro vídeo-resposta questionando a atitude dele, que se propõe a ser um filósofo, mas não apresenta argumentos, apenas xinga o adversário, apenas faz afirmações pessoais e apelos à autoridade dele próprio. E aí ele chegou nesse vídeo, onde eu já estava criticando o fato dele fazer isso, e fez outro comentário me xingando mais ainda. E aí meu público começou a responder, teve dezenas de respostas, e ele deletou o próprio comentário. Além disso tudo, ele também fez ontem uma vídeo-resposta onde ele fala sobre isso, só que sem citar meu nome, para evitar do público dele vir no meu canal. E eu vou responder agora essa vídeo-resposta dele. Primeiro que ele fala sobre a direita que usa títulos para humilhar o oponente, para enaltecer a própria pessoa que está fazendo o vídeo. Primeiro que eu não me considero de direita. A direita está ligada ao conservadorismo e eu não sou conservador. Eu sou um libertário, ou seja, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou de uma terceira via. Tanto a direita quanto a esquerda defendem o Estado, enquanto que o libertarianismo é contra o Estado. Então tudo bem, com direita provavelmente ele quer dizer todos que discordam dele, ou todos que discordam da esquerda. Provavelmente ele acredita que todos que discordam da esquerda são a mesma coisa. E aí ele diz que esse tipo de título do vídeo, que é o meu título, por exemplo, foi Paulo Giraldelli bosteja sobre evolução e Estado. Sendo que o título é apenas chamativo. Títulos servem para isso, para chamar a pessoa para o vídeo. Eu não vou argumentar no título. O título serve para chamar as pessoas para o vídeo. O conteúdo do vídeo serve para argumentar. Ele diz que esses títulos servem para se autoafirmar, para eu me autoafirmar. Como que o título serve para eu me autoafirmar se o título não se refere à minha pessoa, nem à pessoa do Paulo Giraldelli? Se refere aos argumentos dele. Quando eu digo que alguém bostejou, significa que a pessoa falou besteira, significa que aquilo que ela falou pode ser provado errado, ou são argumentos inválidos. Eu não posso falar que uma pessoa tem argumentos inválidos, eu não posso falar que uma coisa que a pessoa disse está errada. Se eu não posso, então isso é censura. Isso significa que ele é uma autoridade tão alta que eu não posso falar que ele está errado, que é simplesmente um discurso autoritário, não tem nada a ver com argumentação. Então o título não tem nada a ver com me autoafirmar, o título tem a ver com apontar argumentos, apontar que a pessoa falou alguma coisa errada. E aí, no vídeo, no conteúdo do vídeo, é que eu vou apresentar os argumentos, mostrando não que a pessoa estava errada e eu estou certo, mas sim que certas ideias estão certas e certas ideias estão erradas. É isso que importa no vídeo, não é a pessoa. Não é o Paulo Giraldelli, não é o Alexandre Porto, não é sequer sobre os pensadores que influenciaram o Paulo Giraldelli, ou que me influenciaram, ou que serviram de base do discurso. É sobre as ideias, é sobre os argumentos. Mas para o Paulo Giraldelli, o que importa é o Paulo Giraldelli, que tem a formação X e Y. O que importa para o Paulo Giraldelli é o Alexandre Porto, porque ele tem ou não tem ensino médio. Depois ele deu um exemplo para ilustrar sobre a direita, usando como exemplo Hitler. Ou seja, para ele, todos os direitistas, os conservadores, os liberais, os libertários... Tudo bem que eu não considero que libertarianismo seja de direita, mas ele considera. Então, para ele, todos nós somos uma espécie de Hitler. A ideologia de Hitler, que é uma ideologia totalitária, genocida, e a ideologia libertária, que é individualista, que defende a propriedade privada e é contra o Estado, para ele, isso é a mesma coisa. E com certeza, se você pedir para ele provar isso, ele vai dar, mais uma vez, os apelos à autoridade que ele usa para justificar qualquer coisa. Não importa se ele está falando uma coisa logicamente incoerente. Isso não importa. Não importa se ele compara totalitarismo com ausência de Estado e diz que isso é a mesma coisa. O que importa é o apelo à autoridade. Se ele é autoridade, então pronto. Depois ele diz o seguinte: a direita acha que filosofia é debate. Agora vamos ver o que é um debate. Um debate é uma atividade onde pessoas apresentam argumentos para provar que certa ideia está certa ou para provar que certa ideia está errada. Para provar que certa ideia é verdadeira, para provar que certa ideia é falsa. Isso é um debate. Agora eu pergunto o seguinte: como você faz filosofia sem provar se o que você está falando é verdadeiro ou falso? Então isso não é filosofia, isso é charlatanismo. Você fala qualquer coisa e não precisa se preocupar se o que você está falando é verdade ou não.
Ah, mas eu não tô preocupado se é verdade. Então você tem que ser exposto como um charlatão. Ou você fala uma coisa e tem um método objetivo, um método lógico, um método de argumentação para provar o que você tá falando, ou você simplesmente está falando qualquer coisa que não tem justificação e que não deve ser levado a sério. Ou se você não quer falar uma coisa que deve ser provada como verdadeira ou falsa, você pode ser um poeta, você pode escrever literatura, mas então não chame de filosofia. Então não chame de conhecimento. Aí ele diz, filosofia não é como um esporte competitivo, como, por exemplo, o tênis, onde uma pessoa tenta ganhar da outra, mas sim filosofia como o frescobol, onde uma pessoa tenta facilitar o discurso para outra, tenta facilitar que a outra possa se comunicar. E ele faz exatamente o contrário disso. É impressionante como ele fala isso quando ele faz exatamente o contrário. No próprio vídeo que eu estou respondendo, ele fala que ele não direciona o discurso dele para a direita, porque ele já desqualificou toda a direita. A direita não sabe pensar, então ele trata toda a direita como um animal com cachorro, com quem você não pode conversar porque ele não entende o que você fala, ou seja, ele desqualifica toda a direita, trata toda a direita como retardados mentais e fala só com a esquerda, fala só com a bolha dele. Então ele faz exatamente o contrário, ele não faz nenhum dos dois. Ele não faz nem o tênis, onde você direciona seus argumentos para o oponente, recebe os argumentos do oponente, rebate os argumentos do oponente para que a verdade seja provada e todos se beneficiem com isso. E ele também não faz o que se faz no frescobol, que é uma conversa amigável, facilitando a comunicação. Ele não faz nenhum dos dois. Ele se recusa a interagir com a direita e fala apenas para a bolha dele. E não é à toa que ele não usa argumentos, que ele não tem como refutar a direita ou os libertários, porque ele já se recusou a fazer isso em primeiro lugar. E a filosofia pode sim funcionar como competição. Ela pode funcionar das duas formas. Você pode conversar com uma pessoa e os dois juntos tentarem provar a verdade, ou você pode conversar com uma pessoa que discorda de você e aí vai ser competitivo. Cada um vai tentar provar o seu ponto dentro de uma regra objetiva, lembrando que todo jogo tem uma regra, a filosofia também tem uma regra, que é a regra da razão, que é a regra da argumentação, e aquele que conseguir provar que está certo ganha o jogo, entre aspas. Na verdade, quem ganha é todo mundo. Todo mundo ganha porque a verdade é provada e as pessoas se aproximam da verdade. Mas para o Paulo Giraldelli, não. Isso é ruim. É ruim você questionar o outro. É ruim você se opor ao outro com argumentos. O bom é você ficar na sua bolha, é você se adequar à autoridade, como, por exemplo, a autoridade que ele dá a si mesmo e à qual ele quer que eu me adeque e que toda a direita se adeque. Você tem que concordar com ele, e se não concordar, você é desqualificado. Você não tem qualificação suficiente. Ou seja, é a ausência de argumentação. Ele fala que Sócrates não debatia, que é uma grande besteira, que é uma grande baboseira. Nos diálogos de Platão, Sócrates apresentava sempre oposição ao pensamento das outras pessoas. Sempre que uma pessoa falava, afirmava alguma coisa, Sócrates questionava, fazia perguntas. Ele desafiava pessoas a conseguir explicar de uma forma coerente o que as pessoas pensavam. E as pessoas não conseguiam explicar de forma coerente e elas ficavam com raiva do Sócrates. Da mesma forma que o Paulo Giraldelli está com raiva de mim. Claro que a argumentação ali no Sócrates era uma argumentação primitiva, era uma argumentação muito simples comparado com a filosofia de hoje, que já é muito mais sofisticada, com contribuições como a epistemologia kantiana, Russell, Frege, Wittgenstein. Na ética e economia nós temos Mises, Rothbard, Hoppe, filosofia da mente, filosofia da linguagem do século XX. Então, hoje nós temos uma argumentação muito mais sofisticada do que a de Sócrates. Sócrates estava mais focado em questionar, em mostrar que as pessoas não sabiam provar as afirmações delas e assim deixando as pessoas com raiva, assim como Paulo Giraldelli. Eu digo pro Paulo Giraldelli, você não sabe provar as suas afirmações. Você defende o Estado grande, você defende a esquerda, você defende o marxismo e você não consegue provar que essas coisas são verdadeiras. Basicamente, o Paulo Giraldelli não aceita que uma pessoa discorde dele, ele só aceita debater de cima para baixo. Como uma autoridade, você tem que se curvar a essa autoridade, enquanto que o debate filosófico é de igual para igual, usando a regra da razão. Por isso é bom que um debate seja competitivo,
porque as pessoas estão competindo por provar a verdade. E essa competição vai contribuir e vai ajudar todo mundo. Eu sou muito grato a todos os anos que eu já passei debatendo na internet com centenas de pessoas, e todos esses debates, mesmo onde a pessoa só falava besteira, me fizeram aperfeiçoar cada vez mais os meus argumentos. Se uma pessoa é realmente boa em argumentação, por que ela não argumenta e vence o argumento? Assim como, por exemplo, se eu achar um jogador de xadrez muito bom, e digamos que eu duvide da habilidade desse jogador de xadrez, o que ele vai fazer? Ele vai jogar comigo, vai ganhar o jogo, e ganhando o jogo ele vai mostrar que ele realmente joga bem. Agora, quando você encontra um charlatão, ele não vai jogar com você, ele vai simplesmente te desqualificar. Falar, eu sou bom demais para jogar com você, eu não vou jogar porque eu vou perder meu tempo, e esse tipo de coisa. Então, Paulo Giraldelli, em vez dele argumentar e vencer o debate, e realmente, como ele mesmo disse, me humilhar no debate, ou seja, ter uma argumentação tão boa que eu vou passar vergonha argumentando com ele, não, ele me desqualifica e se recusa a argumentar. Aí ele fala que o artigo dele sobre evolução não era para provar a verdade, era apenas uma narrativa e você vai dessa narrativa tirando conclusões. Mas se você não tinha o objetivo de provar a verdade, por que você não disse logo no vídeo, olha, isso tudo que eu tô falando aqui não tem nenhuma contribuição em provar a verdade, é só uma narrativa como uma narrativa de um livro de ficção, tá? Então, é uma ficção aqui que eu tô contando pra vocês. Por que não fala isso? Ou por que não fala assim, eu sou relativista, eu não me importo com a verdade. Eu falo as coisas sem me importar se elas são verdadeiras ou falsas, se elas podem ser demonstradas ou não, são fundamentadas em argumento ou não. Você poderia falar isso. Aqui no meu canal, eu, por exemplo, me importo e muito, e aliás, é pra isso que esse canal existe, é pra discutir se as coisas são verdadeiras ou falsas. Se eu não pudesse demonstrar que uma coisa é verdadeira ou falsa, eu não teria esse canal. Esse canal não serviria pra nada. Ele serve só pra isso. Pra debater argumentos que demonstrem se uma ideia é verdadeira ou falsa. E aí ele mesmo se contradiz, e eu acho que ele não percebeu que ele se contradisse, quando ele disse que a ciência usa o método da observação e da experimentação, usa, por exemplo, laboratórios, e a filosofia não usa, então ela usa um outro método objetivo, que é a lógica, que é a argumentação, que faz parte do debate, que é exatamente tudo que ele estava negando antes. Então o Paulo Giraldelli, não sei se talvez porque ele esteja preso ao passado, talvez porque ele não tenha crescido com a tecnologia, a internet, acesso a todos os livros do mundo e a todos os artigos do mundo como nós temos hoje, e até inclusive a muitas aulas de faculdade, de PhD, de filósofos, etc. Como eu, por exemplo, já assisti inúmeras aulas e palestras de filósofos como John Searle, como Daniel Dennett, como Hans Hermann Hoppe, e sobre muitos outros filósofos analíticos, sobre Kant. Já li inúmeros artigos de enciclopédia como a Stanford, já baixei muitos PDFs na Library Genesis, que tem todos os livros de filosofia do mundo praticamente, e passei muitos anos debatendo já com centenas de pessoas. Então, para ele, isso não vale nada. Para ele, só vale a academia, a universidade oficial. Sendo que essa universidade oficial, muitas vezes você vai estudar só o quê? Marx, Nietzsche, Foucault, ou seja, escritores que não têm um rigor lógico, que não têm um rigor de raciocínio para provar as suas afirmações, que são filosofia continental. Filosofia continental é como se fosse uma escola de filosofia mais de humanas, onde a pessoa simplesmente fala e não se preocupa muito com rigor lógico para provar o que ela está falando, como, por exemplo, o próprio Paulo Giraldelli. Então, muitas vezes na Universidade de Filosofia Brasileira, você vai aprender só isso. Você nunca vai ouvir falar de Mises, Rothbard, Hoppe, ou sequer vai estudar epistemologia kantiana, você vai ouvir falar deles só assim de passagem. E isso eu tô falando não como parte do argumento, eu tô falando isso para quem quer estudar filosofia e tá dando ouvidos pro Paulo Giraldelli. Existe um universo de filosofia, um universo de educação em filosofia na internet. Um universo que dificilmente você vai chegar no final desse conhecimento todo. E você não vai aprender 99,9% disso na universidade de filosofia. Lá você vai aprender pós-modernismo, esquerdismo, em maior parte. Então eu recomendo, estude filosofia. Primeiro, aprenda inglês, porque é melhor, muito melhor você estudar em inglês. Leia enciclopédias como a Internet Encyclopedia of Philosophy, Enciclopédia Stanford,
Library Genesis, que tem todos os PDFs do mundo, leia PDFs, debata com outras pessoas, pratique o debate, pratique a argumentação, não fica sentado ouvindo um professor autoritário que só leu um círculo muito pequeno de filósofos. Procure filosofias mais lógicas, filosofias mais racionais, como, por exemplo, a epistemologia kantiana. Então eu espero que o Paulo Giraldelli continue respondendo ou continue me xingando. Eu prefiro que ele responda com argumentos, mas se quiser ficar xingando também, seja bem-vindo. Ajudem esse canal através do Apoia-se e do Padrim, que estão na descrição. Muito obrigado aos inscritos e apoiadores e até o próximo vídeo.